Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação, mais uma semana trazendo um conteúdo sobre vendas. Hoje eu vou falar sobre uma frase que é um provérbio que, sei lá se é chinês, árabe, mas esse provérbio ele disse muito para minha formação. No começo da minha carreira, eu tive um grande entendimento sobre técnica de venda quando eu comecei a entender como funcionava, quão valioso era esse provérbio, né? O provérbio é: quem domina a situação é quem ouve e não quem fala, né? Então, assim, é muito importante você entender, ouvir no ato de venda é mais importante do que falar, né? Por alguns motivos, né? Porque você não vai vender porque especificamente você fala muito bem do teu produto, mas você vai vender porque você foi assertivo em detectar a dor e o sonho do teu cliente. Portanto, como você vai descobrir a dor e o sonho? Você investigando, você fazendo perguntas assertivas, né? Outra coisa, as pessoas gostam muito de ser ouvidas, né? Elas gostam muito de falar sobre si mesmas, falar sobre os seus negócios, sobre as suas vidas, e muitas vezes você fecha a venda somente em ouvir a pessoa. Ela está carente de ser ouvida, ninguém para ouvi-la, né? Muitas vezes um problema ele é resolvido 90% por você ouvir e 10% por você falar uma coisa ou outra. Mas somente pela pessoa falar, desabafar, contar, botar para fora, aquilo já resolve a metade do problema ou grande parte do problema. Então isso também em vendas funciona igual. Muitas vezes você ouvir as pessoas, deixá-las falar, né? Deixá-las falar não é deixá-las que elas dominem a situação, mas deixá-las que elas ponham para fora o que tem dentro delas, né? Então, você ouvir a pessoa vai fazer você detectar a dor e sonho. Se existir uma objeção, antes mesmo de você entrar com uma reversão ou tentando mudar o ponto de vista do teu cliente, seja assertivo, faça perguntas mais profundas, procure ser um pouquinho mais questionador sobre quais as intenções desse cliente, né? Quais os motivos que ele tem para estar se comportando desse jeito, por estar pensando dessa forma, porque às vezes você trata um problema, mas na verdade é outro problema. Você está falando de valor, mas o problema da pessoa é vaidade, o problema da pessoa é uma experiência que ela teve com outro produto parecido com o teu, o problema é outro e você não detecta, você fica tratando o valor, você fica tratando a qualidade do produto, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com outra, mas você poderia ter descoberto aquilo se simplesmente tivesse feito as perguntas certas, né? Você pergunta para a pessoa, você faz a pergunta de novo, faz a pergunta invertida, mas se acontecesse isso, você faria aquilo? Se eu fizesse isso, só por curiosidade, fulano, quando aconteceu isso, você vai fazendo a pergunta e você vai encontrando os motivos. Porque quando como se você fosse um veterinário, né? O Flávio costuma falar que relações humanas muitas vezes não é ser médico, é ser veterinário, né? Você imagina que quando você vai ao médico, o médico faz perguntas para você. O que você está sentindo? Quais são os sintomas? Aconteceu isso? Aconteceu aquilo? E você vai dando munição, você vai dando elementos, né? Você vai munindo o médico de informações para que ele faça um diagnóstico do teu problema, né? E possa te receitar ali a cura, né? O remédio ou o tratamento. Agora, como é que um veterinário faz? O veterinário tem que apalpar o animal, né? Tem que, quando o animal se comporta com dor, com irritabilidade, ele começa a concluir que tipo de doença tem aquele animal, né? Então, assim, muitas vezes você está fazendo um cliente, nem mesmo o cliente sabe por que ele tem aquele comportamento, nem mesmo o cliente sabe por que ele tem aquela reação, aquela percepção, mas o vendedor, ele vai descobrir. E ele vai ajudar o cliente a solucionar, vai ajudar o cliente a encontrar a solução e conectando, de preferência, a solução com a venda de um produto, com uma venda. E essa, obviamente,
essa venda vai acontecer como uma forma do cliente dizer muito obrigado por um vendedor ser tão competente em ouvi-lo, em detectar o real problema, qual foi o real problema, e aí sim você dá a solução. Quando você encontra realmente o problema, é incrível, né? Eu já tive venda que eu tinha ido vender, não fechei a venda, estava saindo já, me despedindo do cliente, descendo uma escada lá da loja, lá que ele trabalhava, do negócio dele, ele me acompanhando gentilmente para se despedir de mim, e eu me perguntando, poxa, mas por que eu não vendi? Ele tinha tanto interesse, tanta necessidade, e aí foi me ocorrendo. Aí de repente eu lembrei de uma coisa, poxa, deixa eu fazer uma pergunta para ele. Fulano, por acaso, isso. Ele falou, não, isso. De repente eu falei assim, mas então se eu fizesse isso, te ajudaria? Ah, se você fizer isso, me ajudaria. Era um detalhe de negociação. Mas na hora que eu estava ali com o cliente teve uma reação de se fechar e eu não soube fazer as perguntas. Eu simplesmente fiquei sem reação e acabei aceitando um não por não fazer as perguntas corretas e estava indo embora. A sorte que me ocorreu fazer aquela pergunta antes de me despedir e eu consegui voltar. Ocorreu o seguinte, que a gente voltou a escada, sentamos e fechamos o negócio. Então, assim, ouvir o cliente é mais importante do que você falar. Como é que você está? Você está ouvindo o teu cliente? Você realmente está se aprofundando? Você está detectando os motivos reais pelo qual o teu cliente não quer, não deseja, está adiando a compra, seja lá o motivo. Você detecta ou você sai simplesmente com um não, sem saber os motivos reais? Pensa nisso, GV. Uma grande semana para você. Até quarta-feira que vem aqui no Telegram do GV.